Esse vídeo começa com uma lembrança de uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Neste Evangelho, Jesus está com seus discípulos, exatamente ali, atravessando o mar da Galileia, e o barco enfrenta uma tempestade. Jesus está dormindo e seus discípulos, aterrorizados, acabam acordando. Jesus acorda, desperta, levanta e acalma aquela tempestade e diz: olha, vocês precisam ter mais fé. Então essa passagem me fez assim imaginar, não sei porquê, uma possível correlação entre a tempestade, a calmaria, a bonança, e o fato de Jesus estar dormindo e depois acordado. Seria de alguma forma as tempestades, as nossas tempestades da vida, as nossas dores, seriam algo como uma espécie de enquanto Deus dorme, um pesadelo de Deus? Seriam as nossas tempestades uma espécie de um sonho ruim, um pesadelo de Deus? Só assim ele poderia suportar o nosso pecado? O pecado aparece então como sempre como um desvio de foco, um erro de alvo. E seria, segundo a teologia cristã, a origem do nosso sofrimento, das nossas tempestades. Então a sequência pecado original, dor e morte. Essa seria a equação das tempestades, das nossas tempestades. Seria uma espécie de um sonho, um pesadelo de Deus, uma forma de suportar a dor que teria sido e que foi a nossa rebeldia, o nosso desvio de foco, o nosso pecado original. Olha, essa questão do sono, então podemos inferir que Cristo estivesse também sonhando, Estava dormindo, estava sonhando talvez. E aí, a questão do sonho nos faria lembrar exatamente o espírito da grande obra capital da história do pensamento do Ocidente, aquela obra que inaugura a psicanálise, quem sabe, a interpretação do sonho, exatamente, de Freud, do professor Freud, aqui nessa edição comemorativa de 100 anos. Ora, nessa obra a gente pode perceber alguma coisa que possa então nos iluminar nessa indagação assim, colocada assim como uma premissa de investigação a ser feita não por mim, pelas minhas próprias limitações pessoais, mas fica aqui como uma sugestão de pauta para a investigação dos especialistas que possam, quem sabe, se aventurar nesse sonho. Claro que aqui no livro de Freud se trata dos sonhos sonhados, não dos sonhos acordados. E aqui realmente está a inauguração, uma obra primeira da psicanálise. Mas nessa obra a gente percebe então alguns esquemas básicos que o Dr. Freud nos coloca, então, em relação, por exemplo, à formação, mecanismos dos sonhos, das suas apresentações. Pelo menos 3 aspectos da condensação das apresentações, as representações em si, o deslocamento dessas representações em si, e a questão da figurabilidade. Então, a condensação, o deslocamento e a figurabilidade. Olha, de saída, isso nos faria, então, imaginar, quem sabe, a possibilidade de conversar a obra de Freud exatamente com uma obra também onírica, um cinema poético, um cinema onírico, exatamente do grande cineasta russo Andrei Tarkovsky. Uma obra por si só, uma obra que nos leva assim, a camadas de interpretação, como a própria proposta de Freud, que sugere os sonhos enquanto camadas interpretativas a serem desveladas e a serem acessadas, exatamente na psicanálise. Olha, nesta obra assim, gigantesca, não em quantidade de filmes, mas em densidade espiritual mesmo, em densidade poética, em densidade textual, visceral de Andrei Tarkovsky, a nossa ideia, então, não sei por que surgiu essa possibilidade de investigar e de tentar atribuir uma certa correspondência exatamente entre esses 3 filmes aqui de Tarkovsky. Nostalgia, primeiramente Nostalgia, O Espelho e o Sacrifício. Na sequência, então, O Espelho, Nostalgia e o Sacrifício. Quem sabe, nesta sequência
da filmografia de Tarkovsky, O Espelho, Nostalgia, O Espelho, Nostalgia e O Sacrifício, talvez lembrando exatamente aquela esquematização sugerida na obra de Freud, né? Da condensação, do deslocamento e da figurabilidade nas representações no processo de formação dos sonhos. Ora, a ideia então, quem sabe, seria correlacionar, por exemplo, para o filme O Espelho, né? O filme de 75, quem sabe alguma coisa que pudesse nos levar a uma certa conversação exatamente com a questão da condensação. No filme Espelho há uma condensação, um certo exílio temporal, um exílio também espacial, daquelas duas personagens, da mãe e da mulher, como se fossem personagens espelho do próprio, daquelas próprias personagens da vida real do cineasta Tarkovsky. Então é uma condensação, lembrando alguma coisa da condensação própria da obra inaugural da psicanálise. Para o filme A Nostalgia, a ideia talvez seria uma correspondência exatamente com o plano do deslocamento das representações. O filme Nostalgia traria algumas passagens que poderiam, quem sabe, sugerir assim num deslocamento semântico, interpretativo e hermenêutico também, uma certa correlação exatamente com a questão do deslocamento em Freud. Assim como haveria um deslocamento no filme Nostalgia, também haveria um certo deslocamento na correspondência com o que isso significa na concepção, na teoria, na formulação teórica de Freud. E por fim, o filme O Sacrifício terminaria a sequência do processo que vai ou que passa pela condensação, pelo deslocamento, chegando então à própria questão da figurabilidade na formação dos sonhos. O filme O Sacrifício traria então passagens que poderiam então entabular uma conversação, um paralelo bastante interessante nesta sequência de tentar conversar com um livro assim, né, magistral, inaugural mesmo da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos de Freud. Ora, em relação, por exemplo, ao filme, vamos fazer assim, algum tipo de rápida amostragem. Por exemplo, na passagem do filme O Espelho para o filme A Nostalgia, reparem que a cena inicial do filme Espelho começa com um ritual de cura, uma proposta de cura, como curar um gago, aquele que não conseguia falar plenamente e que no início do filme Espelho acaba sendo curado. Ele retoma a capacidade de falar de forma inteligível, exatamente o que lembra alguma coisa da proposta terapêutica da psicanálise, em que você acessa os conteúdos do consciente, de alguma forma você ganha inteligibilidade, a capacidade de entender, de acessar os seus próprios conteúdos recalcados. Ora, o sonho, então, aparece em Freud exatamente como aquela realização distorcida, disfarçada, dos desejos reprimidos no inconsciente. Então, essa passagem aqui do filme, do início do filme Espelho para o final do filme Nostalgia, talvez nos lembre exatamente esta dinâmica entre a condensação e o deslocamento, como aparece na obra de Freud. Interessante, por exemplo, que no final do filme Nostalgia, nós temos exatamente aquela cena das ruínas, aquela catedral maravilhosa em ruínas, e dentro desta catedral, como que uma maquete, uma casa russa, na lembrança daquele exílio temporal, aquele exílio espacial que percorre toda a obra de Tarkovsky, também como uma espécie de correspondência com o exílio, que a introdução dos sonhos também traz uma dimensão de exílio, uma dimensão de terra prometida. A psicanálise seria uma espécie de terra prometida, né? Nessa incursão pelo inconsciente. Olha, então, a cena final de Nostalgia traria como que uma espécie de movimentação dupla entre as ruínas daquela catedral, num plano, né,
mais abrangente, contendo o subplano em que estaria a cena daquela casa russa, na lembrança, sempre na lembrança do diretor Tarkovsky. Nessa conversação entre um cinema onírico desse genial russo e a obra magistral de Freud, o pai da psicanálise. Mas são tantas as passagens entre os filmes que poderiam, então, sugerir, e fica essa hipótese de investigação, não que eu possa levar adiante, mas fica essa dica, quem sabe, para os especialistas, os estudiosos, os que se debruçam tanto pelas maravilhas do cinema, como também pelas maravilhas, né, das possibilidades hermenêuticas da psicanálise, que possam, né, quem sabe, levar adiante esta possibilidade investigativa de correspondência mesmo entre o cinema de Tarkovsky e o livro A Interpretação do Sonho de Freud, exatamente lembrando essa passagem entre esses três filmes, O Espelho, Nostalgia e O Sacrifício, lembrando exatamente aquele percurso, aquela dinâmica entre condensação, deslocamento e figurabilidade. Mas são tantas as questões que num vídeo assim tão pequeno como esse não teria como nós desenvolvermos mais claramente. Mas fica então a possibilidade também, quem sabe, uma dica para levar-se adiante esta investigação. Por exemplo, na cena final, nas cenas finais, o filme O Sacrifício, ele é todo baseado na premissa de que aquele pai de família, fazendo um sacrifício num momento de estupor, numa tempestade ambiental, o mundo estava ali num momento de guerra, um momento de torpor, parecido com o que estamos vivendo hoje. E o personagem principal, ele faz então uma promessa de renunciar à própria casa, à própria família, ao próprio filho, deixar de falar, para que as coisas voltassem a ser como antes. Olha só, então, esse esquema básico do filme Sacrifício, de alguma forma também sugere ele próprio alguma relação com essa dinâmica entre condensação, deslocamento e figurabilidade. Quando o personagem principal promete a si mesmo não mais entrar na própria casa, aqui, quem sabe uma correspondência assim, né, bastante subliminar com aquelas passagens da própria missa católica, quando se diz: não sou digno que entreis em minha casa, Senhor, mas dizer uma só palavra e serei salvo. No filme aparece exatamente de uma forma distorcida como num sonho, não um sonho sonhado, mas um sonho acordado, um sonho pensado. E ele, o autor, diz na boca do personagem, ele diz: não sou digno de entrar na minha própria casa, ficarei mudo para que as coisas voltem a ser como antes. Lembrando o paralelo com aquela expressão própria da missa, aqui relatada. O que seria então uma espécie de distorção, exatamente, uma distorção reprimida, exatamente na linha do que tentamos ressaltar em relação ao livro de Freud. Então, para a expressão não entrarei mais na minha casa, na psicanálise sim entrarei na casa do meu ser, do meu inconsciente. Se o personagem deixa de falar, não, eu falo.